bom dia! 9 horas do horário de Brasília e nós estamos aqui para nossa última aula antes da Masterclass amanhã às 20 horas no Zoom. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque a gente vai conversar sobre ferramentas e estratégias muito importantes na questão das emoções. E eu preparei um conteúdo muito especial dentro dessa Masterclass para a gente poder trabalhar, para a gente poder desenvolver, até para que você tenha uma certa autonomia emocional, né? Então, é uma aula que ela é terapêutica, mas não é terapia, não substitui a terapia, assim como o nosso grupo de WhatsApp, que a gente manteve aí por 2 anos, no intuito de só levar as pessoas autoconhecimento e conhecimento, né? Então, a gente trabalhou dentro desses 2 anos aí no grupo, levando assuntos importantes, a gente leva tudo aquilo que a gente estuda, todas as ferramentas, tudo aquilo que a gente pratica no dia a dia, a gente levou como informação para as pessoas lá do grupo. É um grupo que tem mais de 100 pessoas hoje. Eu sou muitíssimo grata às pessoas que se conectaram, que fizeram parte desse grupo. Esse grupo para mim também representou um divisor de águas, porque o fato de eu alimentar o grupo diariamente, até mais do que aqui as minhas redes sociais, até mais do que o Instagram, até mais do que o YouTube, me levou a diversas reflexões. E reflexões que eu trazia e que eu fazia durante a semana, né? A semana de trabalho ia acontecendo ali, os atendimentos iam acontecendo, os trabalhos nas empresas iam acontecendo, as palestras, as conexões todas. E aí me vinham os insights. E aí dentro desses insights eu comecei a criar os textos que eu coloquei nesse grupo, falando a respeito da gestão das emoções, de autoconhecimento, do padrão, né, da pessoa boazinha, das questões da agressividade, das questões do medo das emoções que muitas vezes a gente tem. Enfim, né, diversas temáticas ali a gente colocou, principalmente voltadas para o ambiente profissional, que é onde eu circulo com mais espaço, vamos dizer assim. E esse grupo me é um grande prêmio, né? Foi um grande prêmio para mim poder fazer esse trabalho, poder me conectar com essas pessoas. Dentro desse trajeto, eu também saí de uma plataforma onde eu atendia as pessoas e aí eu vim para um trabalho mais autônomo, onde eu fazia a minha própria divulgação e sigo fazendo a minha própria divulgação. Então, eu também não queria deixar as pessoas lá que eu atendia na plataforma sem nada, vamos dizer assim, né? Porque algumas delas vieram comigo, fora, saíram da plataforma e outras não, continuaram lá. E aí eu meio que numa espécie de agradecimento mantive, né, algumas dessas pessoas lá, ou essas pessoas se mantiveram comigo dentro desse grupo, né? Mas sem mais, eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas até aqui, a você que nos acompanha pelo Instagram, meu agradecimento, a você que nos acompanha pelo YouTube agora, meu agradecimento, a você que tá me vendo pela primeira vez aí porque alguém compartilhou esse vídeo, né? Ou porque você chegou aqui no Instagram e se deparou com o meu conteúdo e achou interessante para você, minha imensa gratidão. E aí eu quero começar a nossa aula de hoje, que é sobre como você mudar a sua identidade emocional, te fazendo uma pergunta. Se hoje as suas emoções, elas fossem uma pessoa, pensa no teu emocional aí como uma pessoa na tua frente, um personagem na sua frente. Quem que esse personagem seria? Esse personagem das suas emoções aí na sua frente, fecha os seus olhos agora, visualiza essa pessoa mentalmente. Você visualizaria as suas emoções hoje como um guerreiro, tá? Com armadura, com escudo, com lança, com flecha, com armas. Ou essa pessoa identificada aí seria um fugitivo, tá com medo, precisa fugir, precisa se recolher, precisa sair de cena e não dá mais conta. Ou essa pessoa seria um cuidador,
é uma pessoa que cuida de tudo o tempo todo, nos mínimos detalhes, e controla tudo, e pensa em tudo, e dinamiza tudo? Ou essa pessoa te parece um juiz? Tá sempre julgando, tá sempre apontando o dedo, tá sempre te autocriticando, tá sempre falando mal de você, tá sempre falando mal dos outros, tá sempre querendo sentenciar e dizer para aquela pessoa: você deveria fazer assim, você deveria fazer assado. Quando as coisas acontecem, fala para você também: olha, por que você não fez assim? Por que você não fez assado? Então faz esse autoexame aí de como é que seria essa pessoa, como é que as suas emoções, se elas fossem uma pessoa, elas se colocariam aí na sua frente, com qual roupa esse personagem estaria vestido. Nossa, Van, mas me veio aqui, né, realmente um fugitivo. Eu vivo sempre querendo fugir das coisas, eu não quero olhar para as coisas, eu não quero pensar, eu não quero agir. Se eu pudesse, eu me esconderia embaixo da cama, né? Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu sinto culpa na grande parte do tempo. E por que é que você está se sentindo assim com as suas emoções? Ou não, suas emoções elas estão sempre em guarda, sempre prontas para disputar alguma coisa, lutar com alguém, fazer uma queda de braço, se colocar num lugar desafiador. Como é que estão aí essas emoções? Essas emoções elas te derrubam ou elas te fortalecem? Como é que elas estão aí dentro? Como é que elas estão dinamizadas? Porque é sobre isso. Às vezes a gente precisa parar e pensar nas nossas emoções, para que a gente entenda como é que essas emoções estão funcionando atualmente na realidade. Eu estou dando espaço para que elas funcionem, para que elas interajam comigo de uma maneira saudável, de uma maneira verdadeira, de uma maneira que condiz com a minha realidade? Ou eu estou mascarando essas emoções, ou eu estou não permitindo ser quem eu sou e vestindo esse escudo emocional, essa armadura emocional? Como é que eu estou lidando com essas emoções de maneira efetiva hoje na minha vida? Então, quando a gente fala de identidade emocional, a gente começa a olhar para as emoções de um outro lugar. E talvez de um lugar que a gente não tenha experimentado olhar ainda. De um lugar que a gente não tenha se permitido olhar ainda. Talvez a gente nem compreenda o papel que as emoções fazem na nossa vida, e é um papel crucial, é um papel fundamental. Mas que se eu não paro para observar, se eu não me olho, se eu não me vejo emocionalmente, eu não tenho como mudar a situação, eu não tenho como mudar o meu emocional, eu não tenho como modificar essa identidade emocional de fato. Então pensa de que forma as suas emoções estão interagindo com você nesse momento, principalmente no ambiente de trabalho, que é onde a gente puxa mais tempo do nosso dia, onde a gente coloca mais qualidade emocional. Essas emoções, elas estão facilitando o seu processo de trabalho ou elas estão tumultuando o meio de campo? Ou elas estão dificultando a tua performance, estão derrubando a tua produtividade, estão derrubando o teu lugar ao sol, estão te colocando numa situação de desafios o tempo todo? Mas se você não parar e não olhar para essa atividade emocional que está convivendo com você diariamente, você não tem como mudar, você não tem como interferir nessa identidade emocional. E quando a gente fala de emoções, é importante que a gente entenda tudo aquilo que forma essas emoções na realidade, porque nem tudo diz respeito ao momento do aqui e agora. Nem tudo que a gente vê projetado nesse emocional está associado realmente àquela bagagem do aqui e agora. Então eu preciso também entender que esse emocional, ele tem bagagens que vêm de outros momentos. E quando a gente fala do ambiente profissional, podem ser momentos profissionais anteriores ou mesmo de bagagens emocionais ali da nossa infância. Então eu preciso perceber
Se essas minhas emoções hoje, elas estão mais me protegendo ou estão me limitando de alguma forma. Estão me deixando fora do ambiente que eu gostaria de estar, né? Sejam todos muito bem-vindos aí, vocês que estão nos assistindo ao vivo, coloquem aí nos comentários como é que está esse emocional de vocês aí hoje. Como é que você sente esse equilíbrio ou esse desequilíbrio emocional? Se você já parou para pensar, se você já parou para entender as tuas dinâmicas emocionais de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína, porque é aquilo que eu falo sempre, não existe uma receita de bolo, porque para cada pessoa funciona de maneira diferente. Para cada pessoa o emocional tem uma resposta diferente. Para algumas pessoas o emocional responde com reatividade, com agressividade, com impulsividade. Mas para outras pessoas ele responde diferente. Ele responde com silêncio, ele responde com introspecção, ele responde com medo. Ele responde com desafio. Ele responde com paralisação. Quando alguém me ataca ou quando alguém fala alguma coisa comigo, eu me fecho. Eu não reajo imediatamente. Eu às vezes não sei nem o que falar. Não sei nem que palavras eu colocaria ali naquela situação. Mas eu preciso perceber as minhas emoções de fato. Como é que elas estão conectadas comigo? Se eu não paro e se eu não percebo, eu vou deixando esse emocional trabalhar ao bel prazer dele. E é muitas vezes onde eu me sobrecarrego. É muitas vezes onde eu tenho uma grande dificuldade. E é muitas vezes onde eu não consigo uma resposta satisfatória desse emocional. Por quê? Porque eu não consigo nem analisar ele de fato. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Nunca parei para interagir com esse emocional. No meu ambiente de trabalho, as coisas acontecem muito rapidamente. É tudo uma coisa em cima da outra e eu sou exigida e eu tenho que ter produtividade, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que dar resposta muitas vezes para tudo. E eu não paro nem para respirar, que dirá para eu observar o meu emocional. Então, quando a gente está falando sobre identidade emocional e como mudar essa identidade, eu só consigo mudar a partir do momento que eu sei como eu sou. E se eu nem sei como eu sou, não sei nem por onde eu começo na realidade, né? Então, é muito sobre isso que a gente está trazendo essa reflexão hoje, de como é que você muda a sua identidade emocional. Primeiro, fazendo um grande trabalho aí de autoconhecimento, que foi o que a gente fez aqui ao longo desses 16 dias, dentro de cada aula que a gente formatou. Se você está chegando aqui agora, essas aulas elas estão lá no YouTube, mas elas vão ficar disponíveis só para quem se inscrever na Masterclass que a gente vai dar amanhã. A gente vai colocar todas as aulas na plataforma, o link está aí na bio, e aí quem se inscrever para a Masterclass vai conseguir acompanhar todo esse raciocínio e amanhã vai ter as ferramentas para fazer a sua autoidentificação emocional. Mas como é que eu vou fazer esse trabalho se eu não tenho uma regularidade dentro de um trabalho individual de autoconhecimento? É o início de tudo, você vai começar exatamente do ponto necessário, começar do começo, né? Até sendo redundante, mas é sobre isso. Para que você comece a enxergar qual é o teu trabalho emocional hoje, qual é a ferramenta que o teu emocional está te mostrando que tem mais desafio ou que tem mais facilidade de resolver as situações. Mas você vai parar para se auto-observar dentro desse movimento. E aí, refletindo comigo, repito novamente a pergunta para ver se você já classificou. Se hoje o teu emocional ele fosse uma pessoa, que pessoa que esse emocional seria? Essa pessoa seria um fugitivo? Essa pessoa seria um guerreiro? Essa pessoa seria um cuidador? Ou essa pessoa seria um juiz? Como é que esse emocional aí está posicionado dentro de você e está deixando você direcionar as tuas perspectivas profissionais? Meu emocional está paralisado, eu não consigo ir para frente nem para trás.
tô exatamente paralisada, tô naquele ponto que eu mais procrastino do que qualquer outra coisa. Então, o seu emocional, ele hoje é um fugitivo. Ele tá fugindo das próprias responsabilidades e tá guardando você nesse lugar de autoproteção chamado procrastinação. Então, você tem que entender por que é que este emocional está fugindo das responsabilidades que deveria assumir. Às vezes, tem bagagens emocionais tuas que você ainda não parou para resolver e essas bagagens, elas só querem que você resolva isso. Eu tenho clientes no ambiente terapêutico que têm dificuldade de assumirem uma posição de autoconfiança, porque eles têm um emocional no sentido de juiz. Eles se julgam o tempo todo. Se julgam insuficientes, se julgam impostores, se julgam menor do que as outras pessoas. Então você precisa perceber, dentro dessa dinâmica, onde que o teu emocional está ancorado. Qual é o movimento que ele não está deixando você fazer? Para que você perceba internamente quais são as chaves que você precisa virar nesse momento. E é sobre isso. Quando a gente tem em mente a nossa identidade emocional, a gente começa a fazer mudanças progressivas e mudanças eficientes, porque é possível a gente fazer isso. Porque está aqui à sua frente a pessoa que fez grandes mudanças nesse processo emocional. Principalmente me valorizando e me favorecendo dentro do meu próprio ambiente de trabalho, dentro do meu ambiente profissional. Mas eu primeiro parei para me auto-reconhecer, para depois eu me autorregular, para depois eu conseguir novas respostas desse emocional. Se você hoje, assim como eu, estuda neurociência, você sabe que hoje a gente existe, né? A dinâmica muito mais aprofundada sobre a questão da neuroplasticidade. O nome é complexo, mas a situação é simples. A neuroplasticidade nada mais é do que a gente começar a reorganizar os nossos processos internos de hábitos, de ações, de mentalidade, para que a gente possa evoluir emocionalmente, para que a gente possa evoluir de uma maneira efetiva, profissionalmente falando, mentalmente falando. Então a neuroplasticidade, ela só é ativada quando a gente ganha consciência. Não adianta de nada você pegar um mega manual neurocientífico ali com várias explicações e explanações complexas se você não age no mínimo da situação, no mais básico da situação. Por mais que a gente acha tudo complexo, o emocional é simples. A nossa mente trabalha com mecanismos simples. Mas o que acontece? A gente abandona o processo na metade do caminho. Porque a gente se desmotiva, porque a gente se entristece, porque a gente quer hoje, na atualidade, que os resultados sejam rápidos. A gente quer tudo a toque de caixa. Tudo porque vem aqui no feed, né? E o feed te entrega um monte de coisa rápida. Agora você se acostumou a essa dinâmica da rapidez, da agilidade. Mas no mundo real não é assim que funciona. Fora da tecnologia não é assim rápido. Fora da tecnologia exige que você crie musculatura, que você crie disciplina, que você crie automotivação e que você se desafie diariamente a fazer pequenas mudanças internas. E nem todas as pessoas estão dispostas e disponíveis a fazer esses pequenos movimentos. E aí o emocional vai lá e te sabota, vai lá e te derruba, vai lá e faz você procrastinar. E quando você vê, você não está atingindo resultado nenhum, muito menos os resultados que você gostaria. Fora, isso porque a gente nem entrou no contexto que a gente falou várias e várias vezes aqui nesses 16 dias de aula, sobre a questão do inconsciente, que projeta para você uma realidade que não existe, mas que a gente acredita nessa realidade mascarada
pelo inconsciente. E a gente valida essa realidade mascarada como verdade. E quando a gente valida essa realidade como verdade, a gente começa a meter os pés pelas mãos. E é sobre isso. Então, se você chegou aqui agora para você entender os seus processos emocionais, as suas dinâmicas emocionais, saiba que isso exige uma autodisciplina da sua parte. Eu aqui como terapeuta, eu posso te mostrar o caminho, eu posso te mostrar as estratégias, eu posso te dar as ferramentas, mas quem vai passar pelo processo é você. Quem vai se comprometer com o processo é você. Eu aprendi isso a duras penas, depois de dar muito murro em ponta de faca. E eu sei como é. Eu sei como é abandonar o barco, eu sei como é deixar pelo caminho, eu sei como é não terminar aquilo que eu comecei, eu sei como é me desmotivar. Mas hoje eu já não passo mais por esses processos. Quando eu me vejo numa situação de autossabotagem, automaticamente eu já começo a pensar onde é que o meu emocional está enroscado, que eu preciso tirar ele daquele lugar para a gente conseguir seguir adiante. Eu já adquiri essa maturidade emocional e essa percepção, mas não foi de ontem para hoje, não foi do mês passado para cá. Só o nosso trabalho em grupo que a gente fez até aqui foram 2 anos. Eu já estou nesse trabalho terapêutico há 5 anos. E eu já estou colhendo resultados desde lá. Eu não comecei ontem, nem o mês passado, nem em janeiro. Eu já venho caminhando dentro desse processo. E cada vez que eu caminho, cada vez que eu atravesso mais, cada vez que eu domino a autossabotagem, mas eu me coloco nessa posição de maturidade emocional. Então, quando você se prontifica a mudar a sua identificação emocional, saiba que você vai entrar num processo. E a continuidade desse processo depende única e exclusivamente do quanto disponível você está para atravessar esse movimento, para se comprometer com esse movimento. Ah, Van, eu tô 100% comprometida porque eu não aguento mais me autossabotar. Maravilha. Tô 100% comprometida porque eu não aguento mais resultados iguais. Eu preciso de resultados diferentes na minha vida. Maravilha. Então é muito importante que você tenha bem claro quem você quer ser nesse processo de identificação emocional. Porque a gente pode mudar. A gente pode sair dessa zona que não deixa a gente construir nada, que não deixa a gente criar nada, nem oportunidade na nossa vida, nem abrir espaço, nem abrir caminho, nem abrir movimento, nem progredir. A gente pode sair desse lugar, mas a gente tem que assumir a responsabilidade com a gente mesmo dentro desse processo. Não existe você entregar a tua responsabilidade na mão do outro e querer que o outro resolva. 80% das pessoas que buscam o ambiente terapêutico querem fazer isso, querem jogar a responsabilidade na mão do terapeuta, mas não é assim que funciona. Não sou eu que vou te dar o resultado pronto. É você que vai se comprometer a caminhar comigo e alcançar o seu próprio resultado. É nesse sentido. O compromisso é teu. A responsabilidade é tua. A chave do processo está nas tuas mãos. Eu só vou te dar as estratégias e as ferramentas. E vou te guiar. E quando você estiver mais desanimada, mais desanimado, eu tô lá e seguro a sua mão e falo, vamos seguir adiante. Mas quem vai dar os passos, quem vai trilhar o caminho, quem vai abrir a estrada, é única e exclusivamente você. Através das suas dinâmicas emocionais que você vai reconhecer e vai entender. Poxa, essa dinâmica aqui já não serve mais para mim. Vou sair. Essa dinâmica emocional aqui já não corresponde mais à pessoa que eu sou, nem à pessoa que eu quero ser. E muitas vezes eu quero ser uma pessoa líder no meu segmento profissional. Muitas vezes eu quero ser uma pessoa de referência no meu segmento profissional. Mas se eu não estou nem me liderando internamente, como é que eu vou ser essa pessoa de liderança?
Como é que eu vou ser essa pessoa de referência? Como é que eu vou ser essa pessoa que todo mundo fala? Ah, falou nesse assunto, lembrei de você. Falou nesse assunto, lembrei que você é uma autoridade nisso. Autoridade que as pessoas buscam, né, hoje muito no mercado digital, nada mais é do que a sua própria autoria. Você colocar sua maestria para fora. E isso independe do seu número de seguidores, das suas redes bombando. Isso é a sua autoria própria. O quanto essa sua autoria, essa sua maestria é capaz de direcionar as pessoas naquilo que você faz. E o seu emocional está internamente, intrinsecamente ligado dentro desse processo de autoria, de maestria, de autoridade, de responsabilidade. Mas a gente não tem essa percepção, a gente não tem essa perspectiva. A gente se compara. E quando a gente se compara, a gente se derruba. A gente perde o que a gente tem de melhor. E a gente não entrega. Porque as emoções fazem a gente ter medo. Ah, mas se eu for essa pessoa que eu internamente sei que eu sou, eu sinto que eu sou, mas eu não tô dando vazão, eu não tô dando asas, como é que as pessoas vão me ver? Como é que as pessoas vão me enxergar? Como é que as pessoas vão me olhar? Se eu realmente assumir essa personalidade. Se eu assumir essa pessoa que eu realmente sou. Se eu fizer exatamente aquilo que eu quero fazer, como é que as pessoas vão me olhar? Elas vão me respeitar? De fato? As pessoas só vão te respeitar se você se respeitar. As pessoas precisam que você imponha limites e o seu emocional derruba esses limites cotidianamente se você internamente não se coloca nessa posição de mostrar para as pessoas onde é o limite delas. Você chega até aqui, daqui para cá sou eu. Você chega até aqui. Você precisa ser essa pessoa de postura, de direcionamento, de comprometimento, para que as outras pessoas enxerguem que você sabe dar limites, que você sabe se posicionar. Tudo isso é envolvimento emocional, da sua própria identidade emocional. Mas lá atrás, nas nossas bagagens mais profundas, pode ser que tenham arranhado a tua questão de impor limites. Pode ser que tenham arranhado e te feito uma pessoa ser muito amedrontada, muito preocupada, muito levando em consideração o que os outros falam de você. E aí você fica nesse ambiente de paralisação, você fica nesse ambiente que você não vai para lugar nenhum, não faz e não acontece. E tem um monte de gente esperando que você faça e aconteça, mas você está deixando o seu emocional te auto-sabotar. Então, reflita sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. Esta live vai ficar agora algumas horinhas lá no YouTube disponível. Depois eu vou retirar todo o conteúdo de lá, colocar na plataforma. Se inscreve para a nossa Masterclass, que é amanhã, às 20 horas, no Zoom, para que você possa ter essas ferramentas nas tuas mãos, para que você faça esse processo de autoidentificação emocional e para que você vire as chaves que você precisa virar, para que você faça os movimentos que você precisa fazer, para que você entre e encontre o lugar que realmente faz sentido para você hoje, dentro do teu processo de amadurecimento emocional. E para quem fez parte aí do meu grupo de WhatsApp, que a gente está desvinculando hoje, né? Eu quero deixar o meu agradecimento explícito aqui. Vocês foram pessoas de fundamental importância para mim dentro desse processo. A gente vai continuar conversando agora aqui nas redes sociais. E se você sentir de vir para a Masterclass amanhã na Masterclass, ou se você sentir de fazer o teu processo terapêutico comigo, me chama no WhatsApp também, para que a gente possa fazer esse processo, para que você tenha essa maturidade emocional na tua ambiência profissional, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que te realiza e que te significa.
eu vou estar aqui disponível e esperando por você para que a gente faça essa caminhada juntos. E para quem vai participar da Masterclass amanhã, só digo que está incrível, o conteúdo está incrível, todas as aulas vão ficar lá disponíveis para quem for participar e eu aguardo ansiosamente a presença de todos vocês. Um grande beijo e até!